Boa tarde, então, a todas e a todos. Começamos mais um seminário Hegel e Atualidade, de debate temático, né? Sobre trechos pré-selecionados. Hoje a gente vai discutir o devir da essência, né? Uma parte da ciência da lógica, da grande lógica, do primeiro volume, da doutrina do ser. Então, foi disponibilizado aos participantes o texto. A gente, a princípio, não vai fazer nenhuma apresentação, a ideia não é essa, é que cada um, de fato, leia o texto e venha tirar suas dúvidas, discutir, apresentar aquilo que entendeu e discutirmos a respeito. Né? Então, sintam-se à vontade, quem quiser. Se alguém montou alguma apresentação, porque montou alguma estruturação até para si mesmo, do estudo, particularmente eu fiz isso também, né? Mas como eu disse, a ideia não é essa, é a gente apresentar. Então, se alguém quiser fazer uma apresentação, peço apenas que seja relativamente curto, né? Pelo menos para que os outros possam falar também, e depois podem contar, né? Se quiser tratar por partes, mas fiquem abertos. Gabriel, você preparou alguma coisa, não? Não preparei, não. Então, está em aberto. Quem gostaria de começar a falar? Seria possível? Então, eu acho que esse pedaço que a gente escolheu, esse excerto em específico, ele tem uma característica especial em relação às outras passagens. Eu lembrei muito do debate temático que a gente fez com aquela preocupação muito do começo do sistema, da introdução, de como ser introduzido, e agora a gente está muito dentro do sistema, a gente está em um ponto de uma evolução temática muito grande. Inclusive, nesse pedaço, eu senti uma necessidade de passagem pela infinitude quantitativa, qualitativa, aparece bastante nesse trecho. Então, eu gostaria de pedir, na verdade é um pedido meu, para os mais experimentados, quantas a gente está andando aqui no sistema hegeliano, como a gente poderia se localizar nesse trecho? Porque uma coisa que me parece que é clara é que o que é precioso nessa passagem é justamente a passagem para a essência. A gente está no limiar do ser. A gente está naquele ponto da indiferença absoluta, onde o ser está atingindo o limiar dele, a gente está avançando para uma mudança de temática. Então, eu pediria para os mais experimentados aí, tipo, uma espécie de localização, uma espécie de mapa da mina, de onde a gente começou e como essa passagem vai se dar. Eu acho que a gente está andando bem no território do Gabriel também, né, com a questão da doutrina do exercício, mas gostaria muito de a gente começar por aí, como uma sugestão. Bom, eu teria que falar, mas alguém se habilita? Primeiramente, é difícil de fazê-lo sem entrar no conteúdo mesmo, como diria o Hegel, porque justamente essa passagem que você está apontando, né, de domínio, vamos dizer, e justamente do livro, né, da doutrina do ser ao livro da doutrina da essência, ou da parte da doutrina do ser, da doutrina da essência, apesar de serem partes, como sempre avisa o Hegel, né, não são partes extra-partes, é um todo que vai se aprofundando dentro de si mesmo, então tem um aprofundar-se aí. E a razão desse aprofundar-se, o que se dá aí, só é possível de entender realmente entrando nesses conceitos, né? Porque senão fica exterior, assim, o que está se passando aí, né? Até mesmo meio misterioso, assim, nossa, o que será que é isso, né? Ser, essência, por que passa de uma para outra? Mas a gente pode dizer, de uma certa forma, assim, isso, que você está passando de um domínio da imediatidade
para um domínio onde a mediação começa a se tornar explícita, porque a mediação sempre esteve desde o começo, né? Então, ou melhor dizendo, no começo é imediato, não tem a imediação, mas justamente a partir daí começa a se dar a mediação. E começa, e lembrando que em Hegel mediação e mediação também não são polos opostos, nada em Hegel é oposto, né? E permanente. Então, essa mediação vai colocando ela mesma no imediato, que de novo vai se mediando, então vai expandindo esse imediato, que na verdade é uma expansão do ser, né? Então, o ser, entendido de forma simples, é esse imediato, é o que nos chega imediatamente, né? Esse é o ser. E ele começa, então, a ciência lógica com um ser puro, ou seja, esse imediato sem determinação nenhuma, então, que é o ser puro, e aí ele vai se aprofundando através dessa mediação nesse próprio ser, até chegar, se aprofundando significa dizer que também ele vai mostrando categorias e conceitos que nos permitem pensar o ser e as suas sutilezas e as relações, né, dos elementos no interior do ser, até chegar aí nesse momento da essência, aonde essa imediatidade se torna uma imediatidade geral, né? Então, mas ao mesmo tempo, uma imediatidade geral que agora tem tudo aquilo que ele desenvolveu na doutrina da essência, os conceitos, as categorias do pensamento que ele desenvolveu na doutrina da essência, mas que ainda assim tem elementos para ser desenvolvido. Então, ela vai para dentro de si. Bom, aí eu posso falar algumas coisas, como Hegel diz que a essência é uma coisa posta, que a essência é o ser. Deixa eu pegar a frase exata aqui, né? O ser simples consigo através do suprassumir, né? Do superar do ser, né? Então, ou seja, ele é uma espécie de negatividade dele mesmo que coloca ele mesmo. Mas essas coisas só vão ficar claras nesse desenvolvimento. Bom, alguém quer comentar algum aspecto? Senão eu posso entrar fazendo esse comentário e aspectos do comentário do texto, se vocês quiserem. Mas, eu gostaria de deixar em aberto esse início para uma conversa. Marco? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de participar desse grupo. Uma temática tão interessante e já agradecer ao Ricardo aí parabenizar, né, pela iniciativa. Acho uma coisa super legal essa discussão temática, né? Entrando na questão aí que o Diogo colocou, né? Eu reli algumas vezes a passagem, lógico que Hegel sempre é isso, né? Tem que ler 5, 6 vezes para começar a chegar perto, né? Mas eu tentei formular para mim mesmo uma figura que me facilitasse didaticamente entender o que está acontecendo justamente na passagem, né? Porque ela é uma passagem onde o Hegel vai trabalhar, então, uma suprassunção, Aufhebung, né? E da maneira como eu consegui entender, quer dizer, ele fez um Aufhebung em 2 passos, né? Ele fez em câmera lenta. Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer desaparecer o ser, e isso é um passo, que é esse passo que a gente está dando nessa passagem específica. Depois ele vai fazer surgir a essência, né? Mas ele faz isso numa câmera lenta, assim, ele faz assim, olha, o ser ele vai ter que desaparecer para que ele suba para o nível da essência, né? Então, o movimento da transição, da maneira como eu consigo entender, é um pouco esse, né? E como é que ele faz desaparecer o ser, sendo que a gente já trilhou todos os árduos caminhos, né, da qualidade, depois da quantidade, depois da medida, né? Quer dizer, foi uma sequência imensa de caminhos, passou pelo infinito, pelo finito, uma série de categorias e tal. A gente já passou por tudo isso. E como é que ele faz desaparecer, né?
ele faz desaparecer, no meu entender, né, justamente por intermédio desse conceito, ou dessa categoria de indiferença. Né? O que é a indiferença? Né? Eu vou dar um exemplo bem rasteiro, assim, porque acho que é um primeiro passo para a gente entender. É lógico que ele está falando num nível de abstração muito mais elevado do que eu vou falar, né? Mas para a gente entender num primeiro passo meio rasteiro, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo assim, que, por exemplo, eu, que sou uma consciência, eu me coloco na frente de um ser que é um copo d'água, né? E esse ser, como é que ele vai virar indiferente? Ele vai virar indiferente a partir do momento que eu me ponho em frente a esse copo d'água e eu não pergunto nada para ele. Eu não pergunto se ele é transparente, eu não pergunto se ele é líquido, eu não pergunto nem se ele é água. Ou seja, todas as determinações, elas estão dentro do copo d'água, porque todas elas já estão ali, ele é um ser, né? Concreto, na maior concretude, que está se colocando na minha frente. Agora, eu não estou perguntando nada para ele. Por quê? Porque quando eu perguntar, eu já vou ter passado por lá da essência, né? Mas eu, nesse momento agora, do primeiro passo, digamos assim, que eu dou, antes do supra, né? Eu só estou sumindo com tudo. Eu estou sumindo com todas as determinações da água, que são determinações quantitativas, qualitativas, de medida. Eu estou sumindo com todas elas, né? E o ser está ali, puro como uma indiferença. Quer dizer, agora não é porque ele é indiferente que ele perdeu qualquer das qualidades, das quantidades ou das medidas que a água tem. Né? A água, se você levar a 100 graus, ela vai ferver, isso é uma medida. Né? Quer dizer, se você levar a 0, ela vai virar gelo. Quer dizer, agora, ela em si, quer dizer, ela vai estar numa situação que justamente a palavra estado que ele utiliza desde o princípio da passagem, ele vai falar muito do estado, né? Essa palavra em alemão é Zustand. O Zustand é assim, é meio que um instantâneo, um momento, né, em que a coisa está, como se a gente congelasse a coisa num certo momento, né? E não perguntasse nada para ela. Se a gente não perguntar nada para ela, o que ela vai ser? Ela vai ser um ser totalmente indiferente, né? Esse acho que é a primeira questão que eu poderia trazer para vocês, né? A maneira como eu entendo, né? Que esse ser, ele se tornou indiferente, né? Ele se tornou indiferente porque as perguntas não estão sendo feitas ainda. Quando elas forem feitas, eu acho que as essências vão começar a brotar. Mas é um primeiro pitaco. Obrigado novamente. Obrigado, Marco. Marcelo? Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo beleza? Vocês me ouvem? Sim. Beleza. Bom, gente, em homenagem ao título do nosso grupo aqui, do grupo do professor Ricardo, né? Grupo Hegel e Idealismo Especulativo, Laboratório Hegel, eu vou me permitir compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive brevemente também acerca do trecho escolhido. Mas pensando, aliás, gostei muito da exposição do Marco, e louvando a nossa empreitada de pensar o pensamento puro em si mesmo, em que pese isso ser bastante complicado também do ponto de vista hegeliano, mas eu vou me permitir tentar refletir hoje, o nosso tempo aqui, o que nós estamos experimentando, né? No sentido de que, para mim, assim como eu vejo a filosofia hegeliana, quando nós estamos pensando a ciência da lógica, nós estamos concomitantemente pensando também a filosofia do espírito, estamos pensando quem nós somos, né? Estamos pensando o nosso autodesenvolvimento histórico, o autodesenvolvimento do espírito e o papel que cada um desempenha nisso. Nesse sentido, o devir da essência, como foi indicado no trecho, e como o Marco e o Diogo levantaram bem, né? Tá havendo uma passagem do ser, da esfera do ser, da doutrina do ser, para a doutrina da essência, a partir da indiferença, que eu concordo com eles. E a gente tem que lembrar que, obviamente, a filosofia hegeliana, posteriormente, nos seus desenvolvimentos, vai relacionar a essência com o conceito, né? Onde o conceito, de fato, é o verdadeiro. E na exposição hegeliana, ele não começa primeiramente pelo conceito, justamente porque, como ele coloca na enciclopédia,
o rigor científico da autoexposição requer que se comece pelo imediato, e toda a dialética que a gente sabe que se implica aí, e de que o conceito propriamente vai pensar a si mesmo, compreender-se enquanto ideia absoluta, compreender-se enquanto espírito absoluto, o espírito pensando a si mesmo ao longo do seu desenvolvimento histórico. E aí, nesse sentido, de novo, com o ensejo do laboratório Hegel, me permite pensar essa passagem do ser para a essência, mais ou menos como o Marco colocou aí, no sentido de que o ser passa a ser algo indiferente, mas pensando historicamente, o que é que para a gente hoje já é algo indiferente, digamos assim, para o pensamento especulativo, que eventualmente já foi algo essencial para a nossa consideração. Sempre lembrando que quem está pensando isso, que essas considerações do pensamento pensando a si mesmo, é o conceito que está dando esse desenvolvimento, né? Inclusive a gente chega a isso também a partir do próprio pensamento pensando a si mesmo, eventualmente chegando aí a esse ponto histórico. E eu queria aqui, então, relacionar com aquele debate que foi um debate meio rápido, né, mas que já teve outras vezes o debate no grupo do WhatsApp, já ensejou um tema aqui também, dessa última semana, onde o Zuenir, que parece que eu não estou vendo ele aqui hoje, ele propôs, né, do que o Hegel responderia ao Feiglin, ou o que o Feiglin diria sobre o Hegel. E a minha tese ali foi mais ou menos no sentido do que entendo eu que a gente esteja trabalhando aqui hoje. Para mim, o Hegel está pensando, de novo, para mim a filosofia é a ciência por excelência, isso para mim é algo muito importante, e é a ciência que consegue compreender a si mesma e ao mundo, ao ser, enfim, aquilo que há, do modo mais rigoroso possível e conceitual. Nesse sentido, as contribuições, principalmente do período do idealismo alemão, e... Só um instante, acho que está fazendo barulho aqui. O período do idealismo alemão e de todo o desenvolvimento da filosofia até culminar... Professor, você pode baixar um pouco a TV? Tá dando eco aqui. Desculpa, mas vou colocar aqui. Beleza. Obrigado. Então, nesse sentido, todos os princípios filosóficos, toda a filosofia última no tempo, contém idealmente em si os princípios das filosofias anteriores e os seus desenvolvimentos. Nesse sentido, o Hegel traz para a gente, inclusive no debate acerca de ciência, o debate metodológico, a forma da filosofia enquanto ciência aberta a si mesma, que compreende-se historicamente, se produz assim no tempo, assim como na compreensão. Nesse ponto, o que eu indaguei ao Zuenir naquele momento foi, olha, qual é a contribuição que o Feiglin traz para a filosofia especulativa propriamente? E, a meu ver, humildemente, eu coloco e provoco o debate aí, se for o caso, se eu estiver me exagerando aqui do tema, estiver muito concreto, eu peço desculpas, né, e aí fica para um outro debate. O que propriamente o Feiglin traria para o pensamento especulativo no sentido de desenvolvimento do pensamento que está pensando a si mesmo de modo consciente de si, aquele pensamento que sabe de si mesmo, que quer a liberdade concreta e realizada. Ou seja, em outras palavras, a essência pensada enquanto, por exemplo, a religião, ou a religiosidade, ou o scaton, que ele colocava aqui, o Feiglin tinha uma guerra contra as filosofias que buscavam imanentizar o scaton. O que esse pensamento, de fato, está trazendo de essencial para a gente hoje, o que está colaborando para o nosso pensamento concreto nos dias de hoje. A meu ver, isso se tornou indiferente já. Isso foi algo que era importante para a gente, algo essencial, que a gente estava pensando, se debruçando aí, o pensamento estava pensando a si mesmo acerca daquilo, e a gente já conseguiu superar isso de um modo que a gente entende o papel da religião hoje, já estou encerrando. No entanto, a filosofia já compreendeu esse papel. Sei que aqui a gente vai ter bastante discussões, mas talvez não do modo como o Feiglin está colocando, não sei se alguém aqui vai favorecer o que o Feiglin coloca, e nesse sentido isso se torna indiferente para o pensamento especulativo. Hoje a gente está lidando com outras questões aparecem para nós como essenciais, e o indiferente é algo que já nos habita, já nos circunda, já faz parte da gente, que a gente pode voltar, como o Marco colocou, a se questionar sobre aquilo, e o papel disso aqui, o papel daquilo ali, que a gente já pensou que aquilo já virou história, aquilo já foi incorporado ao espírito, mas que hoje propriamente tem um caráter ali
mais ou menos cultural, no sentido de hoje nós colocamos outras questões para pensarmos essas questões essencialmente e descobrirmos, ao mesmo tempo que nós criamos isso, o caminho que o espírito vai tomar, deve tomar, para continuar pensando a si mesmo, especulativamente e concretamente. Bom, era isso. Desculpa se eu me alonguei. Professor, você está sem o áudio. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela exposição também. Alguém mais gostaria de colocar? Eu só acho que valeria mais a pena a gente tentar se concentrar mesmo na parte da doutrina da essência do que ir para a discussão que teve no WhatsApp, até porque não tem os textos dele, né, para que a gente faça isso de uma forma mais apropriada, né? Então, acho que valeria a pena a gente se concentrar nesses aspectos. Alguém mais gostaria de colocar? Gabriel? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu troquei o microfone, eu não sei se ele está funcionando. Ok, obrigado. Bom, eu queria falar, assim, na verdade, mais rapidamente, porque essa é uma parte que eu tenho bastante interesse, assim, mas eu não estudei muito, é uma parte que eu acho bem, bem importante. Então, eu queria falar algumas coisas, assim, talvez mais gerais, e daí ver o que vocês têm para falar, e daí eu complemento ou coloco minhas dúvidas, porque eu tenho mais dúvidas do que assim, uma interpretação fechada, bonitinha. Mas, conforme eu fui lendo o texto, né, esse trecho selecionado pelo grupo, eu fiquei pensando em algumas coisas. Primeiro, né, que tem uma certa visão, assim, global ou sistemática desse problema, que é o problema da divisão ou das divisões da lógica de Hegel, né? A lógica como dividida em três partes, ser, essência e conceito, e também dividida em outras duas grandes seções, né? Lógica objetiva e lógica subjetiva. Então, eu acho que talvez olhar para esse aspecto mais global da lógica, né? Por que ela é objetiva em certos momentos e por que ela é chamada de subjetiva em outro momento. E por que o ser e a essência são a parte objetiva e o conceito é a parte subjetiva. Então, acho que já valeria um certo olhar para essas divisões que o Hegel traça. Por que ele faz essas divisões? Por que a lógica tem esses momentos diferentes? Além disso, é claro, teria essa análise local, né, dessa passagem, dessa transição do ser para a essência, que é a que a gente está estudando hoje, mas também da essência para o conceito, num futuro, né? Então, tem essa visão global dessas divisões e também essa visão local, né, precisa de como acontece essa transição de uma parte para outra. Quando eu estudei um pouco dessa parte no mestrado, eu li aquele livro do Dieter Heinrich, Hegel in Context, e ele vai chamar esse tipo de transição como um deslocamento de significado, né? Que não é uma transição, não é simplesmente um capítulo para o outro. Entre o ser e a essência, e da essência para o conceito, haveria uma mudança, digamos assim, significativa, né? É um deslocamento de outro terreno que a gente estaria falando. Então, aquele modo de olhar as coisas que se encontra no ser não vai ser mais o mesmo modo de olhar na essência, assim como o da essência não vai ser o mesmo do conceito. Estou falando aqui em termos mais genéricos, assim, para a gente pensar e discutir. E além esses dois modos de olhar, né, para essa parte, olhando globalmente ou sistematicamente e olhando localmente ou precisamente, eu percebo, né, nesse trecho que a gente estudou, alguns temas, né, alguns conceitos que eu acho que talvez seja interessante a gente discutir. Eu estou pensando sobre eles, não saberia falar muito bem ainda, mas talvez vocês possam falar, e daí a gente vai conversando e debatendo, que são, primeiro, reflexão, né, esse conceito que o Hegel usa, caracterizando o ser, né, a esfera do ser, como um momento de reflexão exterior, e já
apontando que a esfera da essência é um momento de reflexão interior. Inclusive, a essência, o primeiro capítulo, se eu não me engano, né, a sessão que abre, é a reflexão dentro dela mesma, né, já dando essa noção que o próprio conceito de reflexão que é aplicado no ser não é o mesmo conceito de reflexão que é aplicado na essência. Além disso, outros dois conceitos que está nesse jogo hegeliano aqui no momento, que é o ser como esfera da imediatidade e a essência como uma esfera já de mediação, né? O que significaria basicamente isso, né? Como a gente pode entender esse ponto? Acho que seria uma outra questão. Acho que para começar, assim, o que eu teria para colocar de modo mais geral seriam esses pontos. Não sei se alguém tem interesse em falar sobre isso, porque eu não tenho exatamente tem algumas leituras, mas não é uma leitura assim fechada. O que eu percebo, né, principalmente dessa questão da reflexão exterior e interior, e já relacionando com a imediatidade e com a mediatidade, né, diferenciando o ser da essência, é que Hegel, né, em alguns trechos, eu não lembro se é exatamente nesse trecho que a gente está falando aqui, ou se é no começo da doutrina da essência, ele vai falar que a essência, apesar de ter essa interioridade, né, mudar essa noção de reflexão, e também já ter essa mediatidade, esse aparecer um no outro, né, surgir dentro da coisa mesma, um outro, e não exteriormente, o que já dá um certo caráter de uma subjetivação, ela ainda permaneceria no objetivo, né? Só que uma questão que eu fico pensando aqui, que talvez a gente possa problematizar e conversar melhor mais para frente, é se a essência já não seria, num certo sentido, um objetivo não tão objetivo quanto o ser, né? A gente sabe que o Hegel vai falar isso, que ele define só a esfera do conceito como a esfera da subjetividade, que para ele a subjetividade caberia somente na esfera do conceito, mas eu fico entendendo a essência justamente como uma esfera que vai mediar, né, o ser com o conceito, e daí teria uma relação com a lógica e com a ontologia, ao meu ver, mas já é uma esfera que, num certo sentido, está com um pé em cada coisa, então ela ainda tem parte daquela imediatidade, mas ela já tem a mediação que vai ser necessária para o conceito, ela também ainda está presa a esse exterior do ser, por fazer referência constante a esse ser, mas ela já é uma certa interiorização, e por isso eu entenderia ela como um grau já mais subjetivo do que o ser. Mas, enfim, acho que eu estou me alongando. Mas são alguns pontos, eu anotei, eu não fiz um slide exatamente, né? Mas eu anotei, eu posso colar aqui os termos e tal aqui no chat, se ficar mais fácil. Obrigado, Gabriel. Particularmente, eu acho muito interessante, porque você está colocando, talvez um pouco aquilo que o Diogo estava solicitando, ou seja, uma visão geral, uma contextualização desse tema, né, e do que está sendo discutido ali, né? Então, eu acho que você já trouxe elementos importantes, interessantes aí, da divisão, né, tanto de lógica objetiva quanto subjetiva, quanto das divisões do ser, da essência do conceito e de conceitos, né, inerente a cada uma dessas esferas, e que nos permite, então, pensar de uma forma diferente, né, como que de conceitos, discutir certos conceitos aí dentro, como de mediação e mediação, como também essa mudança, né, de esferas, o que significaria, né? Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Fui eu mesmo. Eu fiquei aqui pensando muito sobre essa questão que o Gabriel falou agora, dessa relação entre o objetivo e o subjetivo. E eu comecei até a aventar que a hipótese se a essência já não seria uma espécie de negação, por ela estar como se fosse um termo médio, como se ela tivesse um pé em cada canoa. E eu falo nisso porque vocês têm tranquilidade para demorar-se na essência? Porque tem uma coisa muito delicada aqui, por exemplo, lendo esse trecho, tem uma hora que ele define
a essência como a unidade absoluta imanentemente negativo dentro dela mesma. Ou seja, quando eu vejo a palavra negativa e eu já compreendo que ela está submetida ao sistema hegeliano, eu entendo que é uma negação que está sendo colocada para ser suprassumida logo depois. Porque, então, como demorar-se nessa essência que você sabe que ela já já representa uma espécie de, não sei, uma parte, talvez essa diferenciação que vocês estejam colocando, que sai da diferença absoluta, seja justamente a colocação de um conteúdo que tem essa contradição, que logo vai ser superada, que vai ser suprimida. Então, eu tenho um pouco de tranquilidade até mesmo para me deter nesse momento e compreender como que ele tem a subsistência nele mesmo, sendo uma unidade que de cara ela já se manifesta como inerentemente negativa, tal como ele colocou. Então, eu não sei, é difícil demorar-se na essência, levando em consideração que ela tem essa característica, né? Mas, enfim. Marcelo? Em relação ao que o Diogo colocou agora, acho interessante as indagações, mas pelo mesmo aspecto, Diogo, eu pergunto assim para você ou para vocês, justamente assim algo que eu tenho pensado há um tempo sobre o estudo da ciência da lógica enquanto apenas ciência da lógica, enquanto apenas determinações puras do pensamento, no sentido de que, digamos assim, ela como colocar, ela se perfaz, né? Então, como o Diogo colocou, se nós pegarmos as determinações puras do pensamento, a meu ver, do modo como eu entendo, nós saberemos, mais ou menos, né? É uma tarefa difícil, mas reproduzir o percurso, né, puro que o pensamento deu a si mesmo, dá a si mesmo, tem dado a si mesmo ainda, cada um também com as suas, mais ou menos, discordâncias acerca do que vai estar sendo exposto, né? O próprio Hegel, né, por exemplo, o absoluto aparecendo na grande lógica como uma categoria, se eu não me engano, no final da doutrina da essência e não aparecendo como uma categoria na doutrina da essência da enciclopédia. E aí, por isso, assim, aí também pergunto para o Tassinari se isso faz sentido ou não, e para o Diogo, o que ele pensaria sobre isso, e o Gabriel, de nós nos demorarmos na essência, digamos, concretamente, o que vive-se, o que o espírito vivencia hoje, o que é o essencial para o espírito hoje, o que já se tornou diferente e qual é o caminho que nós temos realizado enquanto espírito na atualidade, hoje. E aí a minha pergunta que fica assim, se eu estou colocando um debate concreto demais, que não se quer tomar esse caminho, mas por outro lado, também uma... Nossa, minha gatinha que tá no sul, desculpa. É uma afirmação minha no sentido de que pensar a lógica pura nos seus pensamentos, a gente vai seguir quase que o que estiver sendo colocado ali para aquilo fazer mais sentido para a gente. Me parece que pensar concretamente a nossa vida espiritual faria mais sentido. Bom, eu teria algumas coisas para dizer, assim, mas ainda gostaria de deixar em aberto para as pessoas. Eu particularmente gostei de todas as coisas que foram faladas, tanto das análises quanto das dúvidas também. Eu acho que são dúvidas que surgem a um leitor de Hegel e a um leitor da ciência da lógica, né, que é uma das obras mais difíceis, segundo ele próprio, e a doutrina da essência, que é a mais difícil de todas, né? Nós estamos adentrando na doutrina mais difícil de todas, né? Então, ao meu ver, é importante mesmo esse diálogo que a gente está fazendo, né? Tanto das dúvidas, quanto das interpretações, quanto dos fatos, né? Então, se alguém quiser colocar, manifestar ainda, né? Como eu disse, eu tenho algo positivo a dizer, né, sobre o texto, sobre o conteúdo, mas também não quero fechar, como disse Marcelo, um pouco a ideia do laboratório Hegel, da gente ver essas diferentes apreensões, visões, né? Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Boa tarde. Professor, eu gostaria apenas de tirar algumas dúvidas
Donete, bem-vinda, né? O seu som está um pouco baixo para nós. Se você conseguir chegar mais próximo do microfone, ou... Está bem baixo o seu microfone. Se você puder chegar mais perto do microfone. Agora melhorou? Melhorou. Professor, a questão é o devir para a essência. O termo devir, quando ele vem como algo que nasce, né? Algo que A gente não está conseguindo te ouvir. algo que nasce. Estão ouvindo agora? Agora sim. Algo que vem a ser. Seria isso, devir. Eu estou um pouco afastada e, apesar gosto demais de estudar Hegel e sempre tentei compreender a questão de Hegel a partir da sua obra da ciência da lógica. Mas é porque eu coloco quatro categorias que eu não sei se poderia tomá-las como fenomenológicas ou pertencente a alguma outra forma de talvez até metodológica, epistemológica. Seria a estruturação, seria caminho, seria complementação, constituição. Essa questão do ser, da essência e do conceito. Essa essência, o amigo falou como ainda objetivação, seria isso? Eu penso nessa essência como algo que é como a água que vai enchendo o copo, certo? E eu penso nos conceitos como se vamos trocar o copo pela garrafa. Talvez eu esteja sendo muito popular com relação a esse exemplo, mas eu não sei se talvez caiba com relação ao que eu estou pensando aqui e tentando compreender. Então, eu penso como se essa água da garrafa fosse ser distribuída nos copos diversos, entendeu? Esses seriam os conceitos. E aí se fala em objetividade e em subjetividade. E aí eu penso, na ciência da lógica, termina aí, a ciência da lógica é a questão objetiva, a questão subjetiva, não sei se eu estou fazendo alguma confusão, a questão da negação e determinação, quando eu nego, né, eu determino. Então, esse ser como algo vazio, algo puro e voltado para uma essência que eu colocaria, se não é uma constituição, uma complementação para a existência desse ser, se não seria o próprio preencher dessa existência, falaram aí da existência de uma forma concreta, entende? Eu gostaria de tirar essas dúvidas e se alguém puder me falar alguma coisa, até falar em ontologia também, né? E é isso. Se alguém puder tirar, não sei se eu fui feliz no exemplo da garrafa, me desculpem. Obrigado, Deneide, pela participação. Acho interessante essa forma de tentar trazer imagens para se pensar, né, a filosofia hegeliana, mas, num certo momento, a gente vai ter que, vamos assim dizer, abandonar essas imagens e entrar no conceito mesmo, na compreensão e na relação entre eles, né? Então, é o que a gente pretende fazer na sequência. Marco?
eu queria retomar um pouquinho o que foi falado agora há pouco, né, a respeito da passagem, da questão da objetividade e da subjetividade, né, destacando um aspecto. A gente pode, talvez, concordar ou achar insuficientes os argumentos do Hegel para dizer que a essência é objetiva. Tá? São dois caminhos. Eu já vi gente que concorda e gente que diz que o Hegel não convenceu. Né? Mas, de qualquer maneira, o que é muito importante é entender por que o Hegel tentou dizer que a essência é objetiva. E o motivo por que ele tentou dizer que a essência é objetiva é pura e simplesmente combater o sistema kantiano, que é um sistema que ele acha que é um sistema que pensa os fenômenos opostos ao pensamento, e o pensamento, de alguma maneira, tem que fazer um passe de mágica aí para superar o fosso que existe entre o pensamento, principalmente o discursivo, e as coisas, os fenômenos, né? Para que o pensamento possa explicar as coisas e para que a ciência seja possível, o conhecimento, etc. Então, a grande questão do Hegel, nessa passagem aqui especificamente, é essa. É nesse momento da lógica que ele vai mostrar por que a essência nasce do ser. E não nasce de um pensamento exterior ao ser que liga com o ser. Então, essa passagem da lógica, ela é fundamental para o sistema hegeliano. Ela é um ponto, assim, de honra do Hegel na tentativa, né, que ele elabora de superar os sistemas baseados numa filosofia do eu, de toda a filosofia moderna, desde o Descartes até o Kant. Né? Toda ela pautada na figura de um eu, dotado de categorias mentais e de intuição sensível, essa coisa toda, e que tem que ficar fazendo essas pontes, porque são sistemas duais. Eles trabalham sempre com dualidades. E tem que ficar, então, juntando aquilo que, do ponto de vista dual, está separado. E tem que ficar dando uma pirueta para juntar, né? Enfim, e não consegue, né? O pobre do Kant, até o final da vida, ele ficou tentando juntar numa metafísica da ciência natural, ele ficou tentando juntar e não deu conta, né? O Hegel diz, olha, o princípio está errado, quer dizer, não tem que ter junção. A essência, ela tem que nascer do ser. Então, o desafio dessa passagem é exatamente esse. Qual que é o abracadabra com o qual ele faz a transição, né? Como a gente conversou agora há pouco, quer dizer, o abracadabra é o seguinte, implode-se todas as determinações dentro de um ser que passa a ser indiferente, né? E como ele está implodido, se ele conseguir pôr isso que está implodido dentro de uma representação, e aí vem a questão da reflexão, mas ele por si, não é porque alguém pensou a reflexão a respeito dele, entendeu? Essa que é a dificuldade, né? Se ele conseguir pôr por si isso, que ele implodiu todas as suas determinações, se ele conseguir pôr isso em algum lugar, isso vai ser a essência no sentido hegeliano. É por isso que a gente vai ter, na essência, a gente vai ter a aparência, né? A gente também vai ter as representações de pensamento, mas são coisas que nascem do ser, né? Quer dizer, essa que é o desafio do Hegel, é mostrar que isso é possível, que a gente pode ter um pensamento que é um pensamento que não nasceu da cabeça do ser humano, que ele nasceu da própria imanência do desenvolvimento do ser, né? E quando chegarem lá no conceito, né, é por isso que é complicado falar dessas coisas, porque isso exige a leitura da lógica inteira num certo grau já de amadurecimento, né? Quando chegar no conceito, quer dizer, o grande salto que o Hegel vai dar vai ser o seguinte, olha, que é a lógica subjetiva e tudo mais, ele vai dizer, olha só, a lógica subjetiva também não é humana. O primeiro conceito que surge, ele é da matéria, depois tem o teleológico, depois chega o racional, né? Que a gente poderia dizer que é o exclusivo do humano, né? Mas, enfim, antes disso tem uma série de coisas aí, de outros estados do conceito, né?
como o próprio ser vivo. O ser vivo para o Hegel é um conceito. Ele é vivo porque ele tem um conceito que manda ele continuar sendo cachorro, né? É aquilo que o Aristóteles talvez chamaria, né, da forma do ser, né? Quer dizer, então o Hegel ele está nessa linhagem, nessa escola e tal. Agora, essas coisas são muito complicadas, né? Quer dizer, a transição em si, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer, na verdade, com 2 passos. O primeiro passo é o passo A, onde ele vai falar da indiferença, e aí ele já vai tratar a ideia de que, ao longo da lógica da doutrina do ser, houve 3 momentos em que a indiferença apareceu. Um primeiro momento lá no ser do Parmênides, lá no começo da lógica, tinha uma indiferença, que era o ser que não tem determinação nenhuma, que é ser puro ser, né? Então ali existe indeterminação, existe indiferença. Num segundo momento, quando surge a quantidade, porque para o Hegel, o que é a quantidade? É a qualidade suprassumida. Então é alguma coisa que você desconsidera a qualidade. Você só está interessado no número, né? Resumindo, né? Você abstrai. Apesar de ser uma coisa que nasce da quantidade, quer dizer, da qualidade, você abstrai a qualidade e vai pensar a quantidade, os problemas da quantidade que a gente viu nas últimas leituras lá. E até chegar na medida. Então, a medida é o estertor da passagem. A medida é a categoria mais importante. É mais importante até do que a passagem do devir para a essência, é entender rigorosamente a medida, porque a medida é a categoria que está com tudo dentro dela. E aí sim, ela, quando posta, vai ser exatamente as determinações da essência, né? Mas, enfim, eu não queria falar, eu queria falar essas coisas porque é o que tem que ser falado, mas eu sei que essas coisas têm que ser digeridas muito devagarzinho, porque é muita coisa, né? Agora, só para fechar, eu queria dizer o seguinte: o que acontece nessa passagem especificamente? Tem 2 momentos. O primeiro é a indiferença, que é justamente ele mostrar que a indiferença surgiu 3 vezes, e essa terceira ele chama de indiferença absoluta, né? Que é exatamente o devir da essência, né? E que depois ele vai trabalhar na parte B uma coisa que é mais complicada, que eu já li 5 vezes, eu vou ter que ler mais 10, porque assim, a indiferença é como relação inversa de fatores. Eu sei que ele está dialogando aqui com a física newtoniana e com a questão da explicação do movimento gravitacional da matéria, das atrações gravitacionais, etc, etc. Agora, entender isso, explicar para vocês, desculpa, eu não vou me propor minimamente, porque é muito difícil, né? Agora, a pista de que ele está discutindo com isso é exatamente a observação, onde ele vai falar de força centrífuga, centrípeta e centrífuga, que é um tema que já tinha aparecido lá na quantidade. E ele vai retomar aqui e vai bater de novo nessa tecla, né? E aí, por fim, a terceira, o C, a passagem para a essência, é uma passagem muito curto, né? Onde ele simplesmente fala, olha, agora a gente tem que ir para o outro livro, né? A gente tem que acreditar que essa implosão do ser existiu, né? Que ele desapareceu totalmente, e aí no próximo livro a gente vai perceber que ele não desapareceu, que ele continua agora, só que num outro patamar, justamente. Obrigado, Marco. Carla? Oi, boa tarde. Na verdade, boa parte do que eu pensei em falar, o professor Marco já falou também, e é nesse sentido da discussão da doutrina da essência, dentro da ciência da lógica, da relação com essa parte da lógica objetiva para a lógica subjetiva, que o que justifica, né? Por que existe uma lógica objetiva e uma lógica subjetiva. E assim, fazendo um resumo, né, do que o professor Marco falou e daquilo que eu estava pensando, é que as categorias que são discutidas na doutrina do ser são categorias que pensam muito mais do ponto de vista da relação entre um algo e outro, né? E quando a gente chega na doutrina da essência, a gente fala do ponto de vista de uma automediação, sem ter essa relação de exterioridade, né, entre algos, por exemplo. E essa mediação, que é característica da essência, por conta do negativo, ela está dialogando com categorias que, dentro da história da filosofia, são categorias propriamente do pensamento. Não que quantidade não seja, mas quando a gente fala de reflexão, por exemplo, de imediato a gente tende com a categoria do pensamento. E aí o Marco falou da discussão do eu, né? E essa discussão da reflexão, por exemplo, ela é muito afim à discussão que o Fichte faz também sobre a própria ideia de reflexão e da autorreflexão do eu, né?
Então, nesses termos é subjetiva, mas de fato não é subjetiva, né? Como está todo mundo colocando, assim, no subjetivismo, né? É subjetiva nos termos que a gente tem essa mediação do pensamento. Aí, no caso, por conta desse negativo da essência, né? Enfim, que é uma crítica também à compreensão tradicional da essência, que é aquela que estaria por trás do ser, e o que Hegel vai mostrar, na verdade, que o ser se manifesta na essência, né? Efetivamente. Era só esse grifo. Obrigado, Carla. Excelente a nossa conversa aqui, a nossa discussão, sua exposição também. Bom, eu queria, então, começar a comentar alguma coisa, até porque a gente possa também conversar a partir daí, né? Eu queria começar primeiro com uma certa distinção que o Marcelo está colocando entre pensamento puro e algo concreto, né? E a lógica num certo domínio do pensamento puro, abstrato, enquanto a gente teria uma vida concreta do espírito, né? E até ele colocou esse indiferente como indiferente histórico, né? Então, hoje em dia é importante para nós isso ou não? E aí eu fico me perguntando, né, se a verdade é definida face ao histórico ou não, quer dizer, se depende da gente concordar ou estar se importando ou não, né? Então, se por um lado, eu acho que o Marcelo tem um grande mérito de lembrar a gente de que a filosofia do Hegel é uma filosofia do espírito, e o espírito é o eu que somos nós, e o nós que é os eus, né? E que isso tem uma aplicação direta no nosso momento presente, né? Somos nós aqui, que somos eus, e um eu que somos nós, e a gente pensa o próprio desenvolvimento histórico desse eu que somos nós, né? Nós no tempo, né? Se por um lado é assim, e que é uma visão interessante, né? E tem vários méritos, por outro lado também, né? Então, ou seja, eu não estou dizendo que essas análises, naquilo que ela traz de positivo, sejam válidas, elas são, e elas têm isso de interessante, mas como eu sempre digo em filosofia hegeliana, não só, né? Ou seja, há algo aí além, né? Ou seja, esse eu que somos nós, esse nós que está no espírito, na sua forma mais geral e universal, são todos os eus. E são os eus que já foram, os eus que vão ser, são todos os eus. Então, isso é parte do espírito absoluto, né? Que por isso é absoluto, né? Enquanto esses eus nossos agora é parte do espírito do tempo, ou do espírito do mundo, né? Então, esse varia. Esse talvez seja o mais concreto, mais imediato para nós, porque a gente vive nele, é o mais fácil de compreender, mas há um espírito absoluto em Hegel, né? Que se identifica com o próprio Deus, segundo o próprio primeiro parágrafo da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né? Que diz que o objeto da filosofia é Deus e a relação de Deus com a natureza e de Deus com os seres humanos, né? Esse é o objeto da filosofia, que ele termina lá no parágrafo 577 dizendo que é o espírito absoluto, né? Então, mas tudo bem, tudo isso é muito vago, né? Não se pode colocar assim, filosofia hegeliana não se começa de pressupostos, né? Então, mas de qualquer forma, essa noção de espírito, como esse eu que é nós e nós que é eu, traz uma certa, então, a visão que o Hegel vai desenvolver em vários momentos da sua obra, principalmente na fenomenologia do espírito, de que essa divisão e essas separações, né, como colocou muito bem o Marco, né, que Hegel justamente está tentando mostrar que qualquer separação é uma separação e você não consegue unir de novo, né? Está lá uma coisa de um lado do outro, então como é que uma atua sobre a outra e uma atua sobre a outra tem uma unidade, né? Então isso não está separado, é um todo que está se mostrando, e aquela separação é apenas, vamos dizer, momentânea, num aprofundamento melhor sobre essa unidade, né? Lembrando que para o Hegel o verdadeiro é um todo, né? E, nesse sentido, o subjetivo e o objetivo não tem separação. O objetivo é subjetivo e o subjetivo é objetivo. O que, então, deixa eu ver só... Bom, então, tá, eu vou falar uma outra coisa antes de entrar na divisão do Gabriel, né? Para comentar ela.
Então, o que a lógica está estudando, se é assim? Porque me parece até assim, meio que, à primeira vista, é evidente que ela estaria falando de pensamento puro, o Hegel próprio fala disso, né? Fala até de pensamento abstrato, que então estaria sendo oposto a um certo concreto, né? A própria a ciência da lógica tem essa divisão, que é muito engraçado, porque aparece só na divisão dos tomos, mas em nenhum momento o Hegel discute essa divisão ou fala dela, então é bem exterior, num certo sentido, exterior de estar na capa, dizendo para os outros, mas não está no interior do livro sendo discutido, né? Então, o que acontece com essas divisões? O que o Hegel está tratando? Bom, esse é o fundamental. O que o Hegel está tratando na ciência da lógica? Ele está tratando do logos. Ele está tratando da razão. É isso que o Hegel está tratando lá, né? E logos e razão é o logos do mundo. Aliás, isso, assim, propriamente na filosofia, desde oh, meu Deus. Anaxágoras. Heráclito, isso, obrigado. Desde Heráclito, né? O Heráclito diz, o mundo se acende com medida e se apaga com medida. Então, tem uma relação de medidas aí que é expressa pelo próprio logos, né? Pela própria razão. E Hegel, quando chega na ideia, né, que é a categoria que, em certo sentido, fecha, eu diria fecha e abre, né, a ciência da lógica, né, porque a ciência do Hegel é aberta e fechada ao mesmo tempo, ele diz que a ideia é a caracterização precisa do que vem a ser a razão, né? Então, é do logos mesmo que o Hegel está falando. E esse logos, então, não tem outro do logos. O logos está na vida, o logos rege a vida. E é esse logos da vida, e, portanto, esse universal concreto, que a gente está buscando compreender como a filosofia. É assim que Hegel entende, e por isso a ciência da lógica. Mas se é assim, por que Hegel fala, então, de um pensamento puro? Por que ele fala de elementos abstratos? Ora, é puro porque quando eu trato uma determinação nela mesma, penso o próprio pensamento, eu não estou pensando outras coisas. Então, quando eu penso o ser como uma categoria, como um conceito que me permite entender o mundo, e veja, categoria e conceito não quer dizer que, por um lado tem a categoria e conceito, do outro lado tem o ser ou as coisas. Não, é isso nas coisas, é o que eu estou vendo, o que eu estou vivenciando. Ou seja, o mundo é compreensão, o mundo é subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, né? O próprio Hegel diz, no prefácio, se eu não me engano, na introdução ao prefácio da ciência da lógica, de que ali já está começando superada essa dicotomia sujeito e objeto, que lá na fenomenologia se mostrou como não existente, né? Na enciclopédia ele não faz dessa forma, ele começa pelo pensar, até porque o pensar mesmo não tem essa diferença entre, no sentido mais profundo como ele adota pensar lá, não tem essa diferença entre interior e exterior. Eu penso exterior é o que eu pensei, não tem uma separação entre pensar e ser das coisas, né? No pensar está a intuição, no pensar está o sentimento, no pensar está a representação, tudo isso está no pensar, né? É um pensar que tem tudo isso. Então, na ciência da lógica, ele não diz isso, e justamente a introdução que ele faz permite ele prescindir de usar a fenomenologia na enciclopédia, mas na ciência da lógica como um todo, eles fazem essa citação da superação sujeito e objeto pela fenomenologia. Então, tratar do pensamento puro é tratar desse ser, que é o ser puro, por exemplo, ou do algo, né, da determinação de algo, ou que o algo muda em outro algo, e, portanto, eu tenho aí uma realidade, né, desses algos. É o pensamento lidando, a gente lidando com a razão mesma, naquilo que ela tem de mais puro. Isso é uma coisa importante, porque abstrato em Hegel não é oposto a concreto. Abstrato significa substrato, significa aquilo que você abstraiu, aquilo que você conseguiu, vamos dizer, expressar a essência, né, entre aspas, né, de uma forma geral. Então, ali está esse extrato, né, talvez extrato seja melhor do que abstrato, esse extrato que permite a gente fazer metafísica, lógica como metafísica, lógica como ciência do ser. E aí, na ciência do logos, ele vai aprofundando esse ser. O que é esse ser imediato que se apresenta para a gente?
e ele vai mostrando que isso é pensamento. Quer dizer, ele já sabe disso, porque quando ele começa lá com a primeira categoria, ele diz do puro ser, que é tanto imediato, indeterminado, quanto puro pensamento. Então, nesse desenvolvimento, a filosofia do Hegel é autoconsciente. A cada momento ele tem consciência da determinação que ele está colocando e como ela determina o real para ele, né? Ser é igual a pensar, como diz Hegel na enciclopédia, né? na parte da fenomenologia do espírito, na parte do espírito, né? Da psicologia. Mas veja, ser igual a pensar não significa que ser material é igual a ser, ou que ser do pensar é igual ao ser material. Não, uma coisa é ser materialmente, está relacionado com a matéria, outra coisa é ser, o pensamento não precisa de matéria para ser, por exemplo, né? Então, aprofundando no ser, naquilo que é imediato, naquilo que se apresenta para nós, ele vai chegando nas razões que estão aí. E essa razão, no seu sentido mais de pensar, é o conceito. Então, subjacente a esse ser tem um conceito, que diz o que as coisas são e como elas são. Por isso ela é mais fundamental e nos diz das coisas. Mas nessa passagem do ser até o conceito, a gente passa por um momento em que a gente vai supor certas categorias, por exemplo, fixas, como causalidade, como, por exemplo, ato, potência, como, por exemplo, matéria e forma, como, por exemplo, a identidade e diferença, que estão na doutrina da essência, né? E que, quando tais, são, vamos dizer, imóveis, não é o próprio conceito, não é você pensando a coisa nela mesma como um pensamento, entendendo que ela é um pensamento, mas justamente trabalhando essas coisas umas exteriores à outra. Nesse sentido, até como estudo do Logos e estudo de Deus, como o próprio Hegel coloca, quer dizer, o estudo do espírito absoluto, o estudo das categorias absolutas, dos conceitos absolutos que fundamentam a própria realidade, porque não há diferença entre realidade e ser, né? Essa minha interpretação, vejam, como o espírito absoluto contendo todo esse conhecimento mesmo do mundo, e contendo a razão que autoexpõe ele, né? Então, nesse sentido, pensando, então, as divisões colocadas, né, pelo Gabriel, a lógica, as divisões em Hegel, como o próprio Hegel diz, não são divisões estanques, elas têm que ser um aprofundamento, tem que ser uma mesma coisa que está se mostrando. E a passagem da lógica objetiva para a subjetiva se dá porque a verdade de tudo, ela é esse grande pensamento, esse grande logos, essa grande verdade, que é uma verdade conhecida, conhecível, inteligível. E, enquanto tal, ela é subjetiva, mas não é um subjetivo oposto ao objetivo, não, o objetivo está dentro. O Bourdieu que falava, é um subjetivo que é a superação da oposição objetivo-subjetivo, né? Vejam que até no Kant é assim. Quando Kant fala de uma objetividade, ele está falando de uma objetividade do pensamento, uma certa compreensão que, frente às diversas subjetividades, se mantém, né? Mas o Hegel vai, justamente com o eu que é nós e o nosso que é eu, dizer, olha, isso que se mantém nas subjetividades é o próprio do espírito, daquilo que é desse eu que é nós, desse nós que é eu, e, portanto, é objetivo. Então, ele vai se aprofundando naquilo que está como objeto para nós e mostra que a subjetividade é a verdade dessa objetividade. Que não há essa separação fixa entre elas. Não, é o conceito que explica o mundo. O mundo, para nós, é o mundo explicado. O mundo sem ser explicado é um nada, né? É algo que a gente não compreende, é algo que não se apresenta. Então, nesse sentido, a gente teria, então, essa divisão de lógica subjetiva, esse aprofundar do ser. O Marcos usa uma expressão que me deixa um pouco desconfortável, quer dizer que o ser desaparece no final da essência, e, ao meu ver, ele não desaparece, ele está lá. Justamente eu cheguei na essência que fundamenta o ser, e é um ser, então, que sempre permanece, não está alterando, e, ao mesmo tempo, regula essas aparições dentro do próprio ser, né?
Mas eu entendo a ênfase que ele quer dar, né, a ideia de que aquela imediatidade que a gente pensa, etc., ela foi superada, ela está agora num outro patamar que a gente pensa as coisas a partir de uma essência, né, que regeria as coisas, né? E aí a primeira contradição que vai aparecer lá na essência é, olha, mas o essencial é aquilo que me é dado imediato, o ser, ou o essencial é aquilo que está atrás, que, portanto, não é imediato? O essencial devia ser esse imediato, mas, por outro lado, a essência, isso muda, e tem uma essência que está regendo isso, então aquilo deveria ser essencial. Qual dos dois é essencial? E o Hegel vai resolver essa contradição no fundamento. O fundamento é aquilo que ao mesmo tempo é e é sempre, e ao mesmo tempo coloca aquilo que está expondo. E aí continua esse desenvolvimento, né? Então, é só para mostrar que isso é um momento de tomada de consciência do pensamento a respeito de si mesmo, uma profundidade de si mesmo, que ele está desenvolvendo na ciência da lógica. Pensamento humano, subjetivo, que é parte desse logos, desse pensamento maior, subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, e que está se autoexpondo na ciência da lógica, né? Então, isso em termos, assim, que eu vejo, de divisão geral, né? Então, por que o Hegel faz antes para tratar de tudo que ele trata, uma ciência da lógica, né? É como se ele dissesse, ó, vocês não estão sabendo pensar, lógica é pensamento, vou ensinar vocês antes como pensar, e a gente pode, então, tratar do mundo, né? E aí, por que se demorar, né, na essência? Porque o conceito consegue fazer isso mesmo, pensar cada conceito, cada significação, e estabelecendo. E sendo o objetivo subjetivo, isso é uma exposição do objetivo mesmo, de como as coisas são. Por isso que esse demorar é importante, mas demorar não significa ficar lá a vida inteira. Significa, tá bom, agora a gente precisa ir para frente e entender qual é a unidade mais profunda que se expressou naquele momento anterior por aquelas determinações, por aquelas categorias, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito que, com isso, o Hegel está conseguindo fazer essa superação do sistema kantiano que o Marco colocou, né? E está conseguindo, aí, como a essência nasce do ser. Bom, eu entraria agora na exposição mesmo do conteúdo lá, mas alguém quer falar alguma coisa? Posso abrir para a gente comentar antes de ir. Marco. Agradecer os esclarecimentos, né, Ricardo? Você pegou bem o espírito, quer dizer, a gente estava tentando tornar um pouco menos árido, né, a coisa, nesse sentido que eu falei do desaparecimento, mas é isso, né, é o Aufhebung, né, quer dizer, é você carregar como suprassumido, né. Eu gostei muito das coisas que a Carla falou, eu acho que ela está numa sintonia bem avançada, assim, do entendimento das questões, né, que estão aqui na passagem, né. Eu só chamaria a atenção que, apesar do avanço do Fichte, assim, em relação ao Hegel, né, ele ainda continua nessa centralidade do eu, né. Quer dizer, a ruptura realmente vai se dar com Schelling, né, com a perspectiva do pensamento absoluto, né, que aí realmente vai se abolir esse eu. E por que vai se abolir esse eu, né? A hora que o Ricardo estava falando, eu estava até lembrando uma coisa, a hora que vocês forem ler, vocês vão ficar assustados, né? Mas, assim, tudo aquilo que a gente acha que é o entendimento humano, assim, né, para o Hegel também é essência objetiva, entendeu? Então, reflexão, tem uma série de categorias lá do Kant, lá, que ele fala, olha, isso aqui justamente é objetivo. Por que é objetivo? Porque é tautológico. É aquela crítica que ele faz à matemática, a crítica que ele faz, né? Ele acha que é objetivo porque é isso, né? Agora, quando ele desloca esse sentido da palavra subjetividade, aí justamente ele abre para aquilo que o Ricardo falou, que é o mais importante. Porque se eu desloco a filosofia desse eixo do eu, qual que passa a ser o eixo do absoluto? Passa a ser o eixo do nós, né? É por isso que ele destruiu o eixo do eu. Porque ele queria mostrar que o espírito é o nós, não tem eu no espírito, tem dentro do espírito, mas o espírito não é eu, né?
É isso que ele queria mostrar, né? Então ele destrói essa filosofia do eu justamente para criar a perspectiva do absoluto. E aí, quando ele desloca a perspectiva para o absoluto, quer dizer, aí ele consegue deslocar uma série de questões que estavam travadas na filosofia, né? A questão da moralidade kantiana e de todas as dissimulações que o euzinho tem que fazer para dizer que ele é bom, que ele é honesto, né? Quer dizer, é toda uma discussão que está mais, inclusive, na fenomenologia, né? Mas, quer dizer, essa passagem dele para o absoluto, quer dizer, a subjetividade como algo do âmbito do absoluto, é uma coisa importantíssima, né? E eu acredito particularmente que o insight para ele perceber que o entendimento é objetivo, que o entendimento não é subjetivo, foi muito ancorado nas próprias descobertas e necessidades de concessão do Kant, principalmente na terceira crítica, quando ele vai pensar a teleologia, e ele vai dizer, ele vai reconhecer na teleologia o seguinte, olha, tem uma coisa que funciona na teleologia, no organismo dos animais, como se fosse um entendimento do ser humano, só que não é o entendimento do ser humano, porque o entendimento do ser humano não determina por que o cachorro cresce, nem por que a árvore dá flor, né? Então tem um outro entendimento, um outro tipo de entendimento, ele vai ter que colocar como postulado um entendimento arquetípico, né, que é um entendimento absoluto. A hora que ele deu essa brecha para o entendimento absoluto foi que ele abriu toda a porta, né, para o idealismo alemão descobrir as questões do absoluto, né, e justamente colocar questões que até então se achavam que eram questões do sujeito, como o próprio funcionamento e descobertas do entendimento, e falar, olha, isso aqui é objetivo, isso aqui é lógica objetiva, isso aqui, a reflexão, o pensamento e tudo mais estão no âmbito da lógica objetiva. Agora, percebam, né, quer dizer, que é um deslocamento do sentido do que é objetivo e subjetivo absurdo, né, e que você ou adere ao pensamento do Hegel para entender o que ele está dizendo, né, que é o subjetivo objetivo, ou talvez não adira porque, às vezes, algumas passagens são temerárias, né? E aí acho legal esse esforço do Ricardo de pegar realmente no texto aqui, porque realmente é uma passagem que, num certo sentido, muita gente vai dizer que é temerária, quer dizer, o nascimento da essência a partir do ser, né? Muita gente vai achar isso que só é uma forçada de mão. Agora, se for uma forçada de mão, ele abriu a porta para tudo de bom que veio depois disso, né? Eu acho que isso que é interessante. Alguém mais? A gente pode entrar nas considerações do texto mesmo. Bom, então vamos lá. Segundo, então, a minha leitura, que eu concordo com tudo que foi dito, né, em especial pelo Marco e pela Carla, né? A Carla, eu acho que já está no adiantamento avançado, porque deve estar estudando com a Márcia Ciência da Lógica, né? E eles estão lá já há um tempo, então, por isso as observações precisas, né? E isso é importante, quer dizer, o evento de hoje, eu deveria ter falado isso no começo, mas ele faz parte justamente também da nossa participação no evento da leitura da lógica, né? Que o professor Ademir Barbaresco e eu também, né? Ele me convidou para fazer parte da organização dessa vez, estamos realizando sobre a leitura da lógica, que ele já vem realizando há muito tempo, né? Até como vendo a importância, né, de um livro que foi traduzido por uma equipe que ele coordenou. Então, agora, nesse sentido, é importante essa leitura, esse confronto mesmo com o texto hegeliano, né? E a grande dificuldade, é por isso também que tem que ler os textos antes de vir para os nossos seminários temáticos, porque não adianta, aqui vai ficar mais perdido do que se não lesse. Apesar que no caso desse texto, eu não sei se vai ajudar muito, porque, como o Marcos disse, é um texto muito, muito, muito denso, né? Então, vamos lá, eu concordo com as divisões, né? A indiferença absoluta, então, o conceito de diferença é no centro, né? A indiferença como relação, e aí eu não pensaria tanto na relação inversa, porque, novamente, o Hegel vai ter uma própria concepção de relação inversa. Eu vou deixar isso de lado, porque eu acho que vai mais complicar aqui algo que já está complicado do que ajudar, mas, de qualquer forma, agora, a indiferença como relação, e aí, como relação, veja que aí já tem uma contradição, porque se é indiferença, um polo não deveria se importar com o outro. Se é uma relação, um se define em relação ao outro.
Então, é dessa contradição que Hegel vai explodir essa compreensão, mostrando que ela precisa passar a essência, ou seja, uma unidade que une, que tem essas duas características de indiferença e de relação, né? Então, nesse sentido, um ponto importante aí é que, justamente, a gente já está no momento da medida. Então, é importante compreender a medida, pelo menos alguns elementos aí, para a gente entender o que o Hegel está expondo aí, né? O Marco tinha salientado isso, né? E o Hegel vai dizer que a medida é a unidade, né, da quantidade e da qualidade, né? Eu não vou, tem muita coisa, né? Não dá para resumir numa história que é curta, se possível, né? E que é muito complexa, mas a gente pode entender essa unidade da medida pensando justamente o que é uma medida. Uma medida é algo que, em geral, traz um número, né? 6 metros, 12 segundos, 11 bananas. Então, sempre traz um número aí com ela. Então, ao mesmo tempo, ela expressa uma quantidade e, ao mesmo tempo, é de algo. Ela não é uma quantidade, não é 3, não é 7, não é 7 mais 3 dando 10. Ela expressa algo, né? Tem uma qualidade junto com ela. E aí tem toda a relação que as duas coisas têm, né? De você aumentar a medida sem aumentar a qualidade que está com ela, no sentido de que você aumenta, fala de um espaço maior, mas ainda é espaço, ainda está dentro do espaço, né? E coisas do gênero. Mas, num certo sentido, a medida carrega, então, essa unidade do ser e, da qualidade e da quantidade. Da qualidade e da quantidade, né? E essa noção de indiferença, Hegel já vai inserir ela no número, quando fala da quantidade. Porque a quantidade é, no certo sentido, o ser indiferente um com o outro. Então, por exemplo, o 2 é indiferente com 3, com 4, não tem uma relação ali. E ele é indiferente, melhor dizendo, desculpa, é indiferente em relação à qualidade. Ou seja, quando eu falo do 2, do 3, do 4, ainda que eu estou na doutrina do ser, ainda que eu estou falando de seres, de algo, eu compro algos, né? Eu estou falando de algo que não tem uma determinação além da quantidade. Então, ele é indiferente com a qualidade. Agora, como se no primeiro momento o ser estava ligado a uma determinação? Primeiro como imediato indeterminado, ser puro, mas depois ele se torna um ser determinado, né? Um Dasein, um ser que está aí, que tem uma determinação e que é junto com essa determinação. Então, nesse momento ainda da doutrina do ser, então ele está falando, isso são categorias, né, do pensamento imediato, né, do pensamento do ser, o número, mas que não está atrelado a uma qualidade que não é a qualidade, que não a qualidade mesmo de ser o número, de estabelecer essa quantidade. Então, a quantidade, ela é um ser indiferente, ela tem um ser indiferente. E aí, quando a gente pensa isso no domínio aqui, da medida, o que significa isso? Olha, eu tenho duas medidas, vamos pegar aqui nessa sala, aqui 10 centímetros e 30 centímetros, né? Cada uma é indiferente uma da outra. E até porque 30 centímetros aqui, mas poderia ser 30 centímetros de outro lado, 10. Então, é como se esse ser de cada uma delas subsistisse por si, essas medidas subsistissem por si e fosse uma indiferente da outra. E essa é uma indiferença absoluta, né? Hegel, até nesse parágrafo, nessa parte, vai relacionar essa indiferença com a exterioridade, né? Por quê? Porque é como se uma fosse exterior à outra, uma não se preocupa com a outra, uma aparentemente não teria nada a ver com a outra. É interessante isso, porque a passagem do Hegel da ideia para a natureza, como a gente já está falando de passagens, ele vai dizer que o que caracteriza essa passagem é a exterioridade, e ele vai dizer que não só a coisa que a gente está estudando é vista como exterior ao nosso momento, ou seja, a natureza exterior à ideia, o que é vamos dizer, é uma contradição e que vai ser superada quando a gente vê que a natureza é pensada, então, enquanto tal, ela está na ideia e é uma manifestação da ideia, né?
Mas não só essa exterioridade é pensada em relação à natureza e ideia, né? Compreensão do mundo que se apresenta, a natureza, a gente não entende muito bem ela, né? Então, tem uma exterioridade em relação ao pensar, né? Nesse primeiro momento em que ela aparece como natureza. Então, não só a exterioridade em relação a esse pensar e a natureza, mas das coisas mesmas. Então, você, no primeiro momento, vê a natureza como se ela tivesse coisas e elas fossem exteriores umas às outras. Como se ela não fosse um todo, como se ela não fosse a expressão de um todo, nesse primeiro momento da natureza. E aí ele vai tratar justamente das categorias, né? Ou melhor dizendo, dos conceitos de espaço e tempo, pensando essas coisas, e justamente como medida, né? Correlacionando com o que a gente está colocando aqui. Então, espaço e tempo são medidas dessas coisas exteriores. Então, veja que a medida tem essa exterioridade das medidas entre si. Que a gente está falando de espaço e tempo, mas serve para qualquer medida, né? Uma dúzia de banana ou meia dúzia de banana, né? Apesar que, nesse caso, uma é divisão da outra, mas 7 bananas e 12 bananas, né? Então, parece que uma coisa é 12 bananas, outra coisa é 7 bananas, e uma não teria nada a ver com a outra, e aí estaria a indiferença absoluta, porque é o máximo de indiferença que você consegue chegar entre coisas determinadas. É esse, né? Vamos dizer, um não ligar para o outro, é como se um pudesse existir ou subsistir independente do outro. Mas que é falso, porque se o verdadeiro é o todo, isso só pode estar no interior do todo, só pode estar em relação. E aí que a gente passa para a segunda parte, que é a indiferença como relação, que vai ter aquela contradição que eu estava colocando. E aí, um dos momentos que ele usa para pensar isso é justamente na soma de duas medidas. Então, sei lá, você tem aqui 10 centímetros somado com mais 20 dá 30. Nessa soma, as duas medidas não são indiferentes, porque uma depende da outra para fazer essa soma, e estão em relação. E se essa determinação do que ela é, da importância, ou mesmo daquilo que ela é mesmo, né, no sistema, pensando, depende do outro, está na relação com o outro. Então, você tem aí nesse universo de medidas coisas que dependem uma das outras e estão em relação e, ao mesmo tempo, se colocam como se fossem diferentes uma das outras. Portanto, isso é o domínio que ele vai colocar, o domínio da contradição, né? E nesse universo, então, eu vou ter Hegel vai dizer assim, é uma indiferença enquanto o ser em si, e ele grifa isso em si, o todo das determinações do ser que estão dissolvidas em direção a essa unidade. Então, ou seja, isso apresenta um certo em si dessa unidade que eu ainda não enxergo, eu só vou enxergar no conceito, né? Apresenta um em si que ainda não é para si e que está sendo mostrado ali, né? E aí ele então vai falar de uma indiferença, que aqui é Gleichgültigkeit, que a gente pode pensar Gleich, que é idêntico, né? Gültig, valor, Keit, né? No sentido de idade, ou seja, uma mesmidade, vai ter uma mesmidade ali, que é muito engraçado, porque mesmidade parece que é tudo igual, mas ao mesmo tempo indica uma indiferença, né? Não tem diferença, aquela cadeira é igual àquela, é tudo uma mesmidade, mas não é uma mesmidade, cada cadeira é uma cadeira, né? Então, vai ter essa mesmidade que ele vai estar colocando aí, que vai traduzindo como diferença também, né? Mostrando que tem a palavra alemã, que vai estar nesse domínio ali da medida, das relações entre as medidas entre si, né? Mas aí Hegel vai dizer que, então, isso tudo é a totalidade da indiferença, né? Mas aí Hegel que gera essa contradição, e Hegel vai dizer, mas as qualidades estão antes, ao mesmo tempo, determinadas de modo que elas estão incluídas em uma unidade, que elas são inseparáveis, cada uma apenas tendo sentido e realidade nessa relação qualitativa com a outra. Então, eu tenho essa unidade dessas coisas indiferentes, né? E ele vai dizer, cada uma é apenas enquanto a outra é.
E aí ele diz, então, que essa totalidade, cito, se torna o único autossubsistente, mas com isso não são mais dois específicos e dois fatores, mas apenas um único todo. Em citação, né? Então, ele vai definir esse momento como uma contradição omnilateral. Você vê que a minha dificuldade de ler não é só no alemão, né? Omnilateral, né? Então, justamente porque ela está por todo lado, né? Mas ela é justamente essa unidade, né? E aí ela precisa, então, essa unidade, já que tem esse universo de contradição, ser posta. Posta é outra palavra que é usada no domínio da essência, né? Por que ela precisa ser posta? Porque das coisas mesmo não está surgindo, elas estão se mostrando cada uma diferente da outra, a gente sabe que elas estão em unidade, e elas são uma unidade, então como é que eu faço? Eu ponho isso lá, e a doutrina da essência vai ter muito essa coisa do posto, de um para si que não é em si, não está ainda em conexão com o seu em si. Então o domínio da essência é o domínio do para si, e o do conceito vai ser do em si e para si, né? A junção das duas coisas. Então, que se a gente pensar agora em termos das categorias, né, de causalidade, de forma, conteúdo, atualização, possibilidade, elas são categorias que nós usamos para pensar o mundo, mas ainda como se fosse separado o nosso pensamento do mundo, né? Pensando isso como essência desse próprio mundo, né? Então, nesse sentido, todas essas igualdades são postas, elas não parecem estar surgindo da coisa mesma, como o Hegel busca fazer na filosofia dele, né? Por isso que, aqui eu acho que fica claro, os aspectos que eu sempre digo que a nossa ciência contemporânea, né, o que a gente chama de ciência contemporânea, é inconsciente dela mesma. Ela não sabe, primeiro não sabe o que é ser consciência, ou ter consciência. Segundo, que ela não sabe as categorias que ela pensa o mundo como categorias, ela acaba atribuindo ao próprio mundo. O próprio sujeito não existe na ciência contemporânea, porque ela não consegue pensar essa subjetividade. O problema difícil da consciência no naturalismo, né, por exemplo, ou dos qualias, né, ou da subjetividade, né? Porque justamente, como a gente está vendo aqui, a objetividade é algo no interior dessa pansubjetividade, dessa subjetividade que é a verdade, né? Que tem nela a objetividade, que é objetividade traço subjetividade, né? Então, a ciência contemporânea não tem consciência disso, de que ela faz uma representação do mundo, né? E de que o mundo é representação, em um certo sentido, representação, conceito, filosofia, e que ela precisa pensar esse todo, e não separadamente, fragmentadamente, como ela faz, né? Mas isso é uma digressão, né? Voltando ao ponto, Hegel então vai dizer, bom, e aí isso aqui mais para baixo. Então, ela é superada nessa unidade que é posta, né? E essa contradição, então, se suprassume, né? Se supera a si mesma e vira a autossubsistência daquilo que é apenas para si, né? Que é o para si que vira o para si kantiano, no certo sentido, porque Kant meio que caminha nessa doutrina da essência, estabelecendo as categorias aqui e ali, né? Você vê muito do que é definido na doutrina da essência, na doutrina do Kant. Então, você cria esse para si, apenas um para si para nós, como se, ainda precisando fazer essa conexão com o objeto, para a gente entender que o objeto é, ao mesmo tempo, pensamento e objetividade, né? Subjetividade e objetividade, né? E aí, então, Hegel vai falar que a gente chega nessa, cito, unidade absoluta imanentemente negativa dentro dela mesma, que é a essência, e que vai se mostrar, e que está relacionado com o ser, é a essência do ser, que está sendo posto do que tem medida, de tudo isso que a gente enxerga, e tudo tem medida, né? O absoluto é a medida, é a frase desse momento aí, né? Então, tudo que a gente pensa no mundo, principalmente, né, em termos determinados, tem medida, e pode ser pensado como medida, né? Então, você cria, e aí você precisa, então, aprofundar nessa essência para ver o que ela é. Mas aí é a doutrina da essência. Aí vem para o próximo, Leituras da Lógica, e a gente vai começar a ver o que é essa essência, né? E Hegel, então, fala na passagem para a essência. Então, vou ler algumas partes. Ele vai dizer assim: o absoluto que é em si, não como que é para si, nesse momento a gente tem ali da essência, né?
porque é justo, é essa totalidade que está se apresentando ali, não como totalidade conceitual para nós, mas como essa coisa que é a essência das coisas, que a gente não sabe, tem que determinar, tem que usar o pensamento, mas isso faz com que o pensamento seja a essência da coisa? Não, ainda não, e todo esse domínio da contradição que está sendo aí. Lembrando que, assim, pelo menos ao meu ver, o que o Hegel está mostrando sempre é que os diversos pensamentos, inclusive esses que a gente falou aqui, são momentos de apreensão da coisa. E que estudar o todo mesmo, principalmente como pensamento, é estudar essas diferentes perspectivas, esses diferentes momentos de tomada de consciência desse todo. Né? Isso faz parte da dinâmica desse todo, dos momentos desse todo, que não é só objetivo, como alguns tendem a, até pelo estudo da sociedade, né, do capitalismo, etc., ao pensar, não, é subjetivo. Hegel fala de arte, Hegel fala de problemas psicológicos, Hegel fala da loucura, Hegel fala a filosofia hegeliana é uma filosofia do espírito como um todo, a subjetividade entra aí de cheio, né? Eu lembro até hoje de uma palestra do professor Nicholas Hegel, né, que foi o editor das obras, das lições sobre a história da arte, né, filosofia da arte, quando ele veio para cá, trazido pelo professor Pedro Novelli, né, aliás, né, graças ao Pedro, né, que ele veio para cá, e ele dizia que o valor da obra de arte não é determinado pelo mercado. Então, a gente tende a pensar muito sociologicamente, o que determina o valor de uma obra de arte? Né? Então, tem outras coisas, como a própria conteúdo da religião mesma, né? Que a gente vai ver que não... E mais, essa parte da subjetividade, da loucura, da fantasia, da literatura e etc., que está para além, né? Até por ser arte, está para além do tempo, está para além das culturas, é universal, é humano, né? E está se expressando aí. Deixa eu voltar aqui, gente. Hegel, então, vai continuar dizendo assim, aspas, a determinação própria das diferenças daquela unidade de se suprassumir. Unidade que, então, se prova, assim, ser a negatividade absoluta. Porque a gente não sabe o que é. Eu sempre falo, o pessoal gosta de falar de negatividade, de negação, mas negação é sempre negação de algo. Tem um algo positivo aí que a gente ainda não sabe o que é que está sendo negado e que vai ser mostrado. E na filosofia hegeliana, para mim, isso é mostrado, esse é o absoluto, é justamente isso que está sendo posto. Mas nesse momento ele é negatividade, nesse momento é essa essência que a gente não sabe o que é, né? Negatividade absoluta. Sua indiferença, né, sua mesmidade frente a si mesma, frente à própria indiferença, frente à própria mesmidade, igualmente frente ao seu outro. Né? Então, é isso que é, nesse momento, esse absoluto, essa negatividade absoluta. Ela é em si, continuando uma outra citação, ela é em si a totalidade na qual todas as determinações do ser estão suprassumidas, superadas e contidas. Assim, ela é a base, mas é apenas na determinação unilateral do ser em si. E com isso, as diferenças, né, e a diferença mesmo, né, um x, né, a diferença quantitativa em relação inversa de fatores como externos nela, ou seja, as coisas são externas umas às outras, como se subsistissem umas às outras, isso é próprio da doutrina da essência, né, elas são pensadas de uma forma fixa. E até por isso a dialética na esfera da essência é aparecer no seu oposto. Então, esse aparecer não é que a coisa está caminhando, ela está se mostrando, é uma esfera fixa. O determinar e tornar-se determinado não é um passar, nem alteração externa, nem um emergir das determinações nela, mas seu próprio relacionar-se consigo, que é a negatividade de si mesmo, de seu ser em si. E ele vai falar dessa unidade como unidade que é em si. Né? Então, é o ser em si que está sendo exposto ali, que vai se tornar para si. Né? E aí, finalizando o texto, ele vai dizer, com isso, o ser em geral e o ser, ou seja, a imediatidade das determinidades diferentes, estão desaparecidos, igualmente como o ser em si. E a unidade é ser, totalidade imediata, pressuposta, de modo que ela é essa relação simples consigo apenas mediante o suprassumir, o superar dessa pressuposição.
porque senão ela é só abstração, né? Então tem que superar essa pressuposição e ver que ela é isso mesmo. E esse ser pressuposto e ser imediato é ele mesmo apenas um momento do repelir-se dela, a autossubsistência originária e a identidade consigo é apenas como um ir junto consigo resultante infinito. Né? Então, nesse sentido, ela vai se repelir, ela vai ter que se mostrar aquilo que ela é. Por isso, a essência tem que se revelar. Né? Assim, o ser está determinado para a essência. É o ser como ser simples consigo através do suprassumido do ser. Né? Então, aparece ela própria como contradição do ser, de ser algo que está aí, ao mesmo tempo que não está aí, e que é algo mais fundamental, mais essencial, e parece que o imediato não é essencial, também é essencial. Então, é nesse sentido que eu vejo. E aí, então, voltando só, se vocês me permitem, vejam que, então, aí a gente tem, primeiro, o logos como fundamento de tudo. Eu estou pensando as determinações gerais que me permitem pensar o mundo, e eu não penso o mundo sem medida, a categoria da medida. Eu não penso o mundo sem as diversas medidas. Eu não penso o mundo sem uma unidade das medidas, unidades que eu tenho que encontrar, que justamente nesse momento falando, mas o que seria a unidade das medidas? Como é que isso forma um todo? É justamente esse em si que a gente precisa procurar e saber. Aliás, tem uma outra coisa. Na enciclopédia, ele vai falar do sem medida, do Maslow, né? Do imenso, melhor dizendo, melhor traduzindo. O imenso é uma medida que contém nela todas as medidas. Ela é essa unidade. E justamente nesse imenso estão todas as medidas. O imenso, ao mesmo tempo, e coloca o ser determinado das outras medidas, e está na relação com ele. Então, lá na enciclopédia, ele vai fazer essa passagem também pelo imenso, que ele não faz aqui. Né? Mas, então, nós temos aí o logos, que é essa realidade maior por pensar, por espírito, né? Para a autoconsciência, né? Que é a própria razão pensada agora na sua completude mais ampla de todas as determinações. A lógica está estudando esse logos desde a sua forma mais imediata, mais simples, no ser, e aprofundando essa relação desses pensamentos entre si, né? Expondo essas relações essenciais, né? E aí, o que vai acontecer depois com a história, com o nosso momento presente? Vão estar dentro dessas categorias, vão ter que ser pensados dentro dessas categorias. É por isso que a lógica está aqui, né? E é por isso que a lógica é a exposição da razão, e a exposição do espírito, o próprio espírito absoluto, que contém todos os espíritos, todos os pensares. Né? Ela é mais do que fenomenológica, porque ela é como as coisas são mesmas, não é só como elas se apresentam para a nossa consciência. Não há outra coisa senão isso. Né? Como é que eu vou dizer que tem outra coisa senão isso que eu não conheço? Aí sim é um em si, que, como o Marcelo gosta de criticar com razão, não tem relação com nada, não faz sentido. Né? O em si no Hegel é um em si que se mostra, é um em si que é para si, que pode não ser para si para nós agora, mas no espírito absoluto ele é em si para si, né? Nesse conhecimento maior. Né? Então, ela é uma filosofia que pensa o que é, como o Marcelo afirmou, né? É exatamente isso, a filosofia pensa o que é, né? Inclusive a si mesmo. E aí a gente vê, então, por que nessa lógica você tem primeiro uma lógica objetiva, depois uma lógica subjetiva, que está entrando no conceito, que está mostrando como conceito essa subjetividade, a compreensão, a inteligibilidade, é fundamento de tudo. A ideia é fundamento de tudo. Esse é o objeto fundamental da filosofia. O que os filósofos procuraram é a inteligibilidade das coisas, de tudo. Porque é assim que se faz filosofia. Esse inteligível que move a tudo. Então, o que eles buscaram é a ideia, é a razão, é isso que é o objeto da filosofia, e sempre foi, mesmo que os filósofos não soubessem disso. Né? E é isso que eu acho que faz com que eu consiga colocar todos os filósofos ali, explicitando essa razão, e, portanto, a filosofia dele contendo todas as demais. Né? E aí a gente demonstra porque que a essência tem sua razão de ser, e por que o Kant, fazendo aquelas divisões, não consegue avançar, como o Marco colocou, né? E como a essência nasce desse ser, mas é algo mais fundamental, e que depois vai chegar no conceito, na compreensão mesma, e que vai conseguir, então, vamos dizer, fechar o sistema,
numa espiral, né, que ao mesmo tempo é um fechamento, porque tem conceitos que sempre vão se manter, como de ideia, como de silogismo, como de objeto, e etc., mas ao mesmo tempo o universo aberto ao conteúdo, né, esse todo, né, e a pesquisas novas e as ciências novas, mas que estão articuladas nesse todo que é a ideia, que é a razão do espírito absoluto. Então, isso é o que eu teria para comentar. A gente pode, a partir daí, conversar, discutir, eu não sei, aí fiquem à vontade. Eu falei até demais já, mas tudo que eu queria falar. Marcelo? A minha fala agora, na verdade, é algo muito pontual que me parece que eu ouvi, assim, prestei atenção nas falas, mas eu não me lembro quem falou, que foi uma certa dúvida acerca do concreto para o Hegel. Não sei se foi de fato uma dúvida acerca do concreto para o Hegel, porque geralmente a gente pensa concreto como algo palpável, né? Algo empírico, algo material, onde você consegue colocar a mão. E para o Hegel, para quem tenha perguntado isso, foi ali antes da fala do professor, para o Hegel, na verdade, o concreto é a relação com o todo, né? É o pensar a totalidade e as relações que a totalidade implica consigo mesmas, né? Então, bom, era só isso, na verdade. E parabéns, professor, pela exposição. Parabéns também pelos momentos em que você relacionou o devir da essência com a ciência hoje, com a arte, com a religião nos dias de hoje também. Obrigado, Marcelo. De fato, essa parte da totalidade é muito bem caracterizada também. Gostei muito. Quem mais? Gostaria de comentar, perguntar? É bastante denso, né, gente, essa parte, principalmente esse início da essência. A gente já está chegando para o fim, mas temos mais um tempo, se vocês quiserem, se não, tudo aí. Bom, dado o silêncio, vamos terminar, então? Ninguém quer colocar mais nada? Gleidson? Não, desculpa, Carla? Eu vou aproveitar e ler o que Gleidson colocou aqui, porque ele colocou no chat antes de eu levantar a mão. Ele pergunta, professor Tassinari, essa essência, peço desculpa se estiver errado, seria um momento evanescente do ser ao negar a si mesmo e ao ser outro, enquanto supra-assumir, como isso se mostra no autodeterminar-se contínuo, logo o ser não seria também ao mesmo tempo um momento evanescente, dessa maneira o ser mesmo não seria aquilo que é posto e que logo evanece? Tá, eu vou comentar rapidamente, Carlos, depois você fala. Obrigado pela leitura. Então, esse evanescente, a gente tem que tomar cuidado com ele, eu acho que nesse contexto, porque, em geral, ele é usado para as coisas da natureza, né? Principalmente para o devir, né? Aquilo, no devir você tem o ser que vira nada e o nada que vira ser, né? As coisas que são e deixam de ser, né? Na corrupção. Até lembra Aristóteles, que pega bastante coisa, né, do próprio Aristóteles aí, né, ou da geração, né, do não ser que se torna ser, né. Então, o evanescente é pensado muito de forma temporal. Aqui nós estamos no domínio do pensar, que, num certo sentido, é intemporal ou atemporal, porque ele não tem uma certa temporalidade, né, ele tem quando o meu pensamento sobre a coisa, mas os conceitos, vamos dizer, a ciência da lógica já está escrita. Né? Então, o caminho de entendimento e de evanescência é nosso nela, de pensamento. Né? Mas, justamente, o pensamento pensado, né, nessa amplitude, ele é essa consciência também dos caminhos que você faz para chegar até esse pensamento maior. Né? Então, ele consegue contemplar, inclusive, vamos assim dizer, quem está subindo. Né? Quem chega no final e compreende, consegue, e se de fato compreende esse todo, consegue contemplar aquele que está subindo e está formando os seus próprios pensamentos. Então, para esse está tendo um certo movimento, para aquele que está olhando,
o movimento nas categorias, né? Não pensar. Para aquele que está agora sabendo e vendo essa subida, para ele essa mudança se dá só naquele pensar daquele sujeito, mas não no pensar dos conceitos mesmos, né? Então, nesse sentido, esse evanescente é um evanescente no sentido de que, tá bom, agora eu estou pensando segundo essas categorias, mas da ciência do ser, esses conceitos. E não, eu vou ter que pensar agora com novos conceitos, com o conceito de essência, que depois vai virar de fundamento, de matéria, de coisa. Então, eu vou caminhando, eles se tornam evanescentes porque eu vou vendo a insuficiência desses conceitos para pensar a totalidade, para pensar a nossa relação, para pensar o mundo, para pensar o homem. Então, nesse sentido, eles são evanescentes, mas ao mesmo tempo que permanecem. As coisas estão aí. A categoria de ser aí, ela é fundamental para nós, para a nossa vida, para a vida do espírito, interior e exterior. Meus pensamentos, meus sonhos estão aí, minhas ilusões estão aí, né? E etc. E se alteram. Então, todas as categorias, eu posso contar, então, todas as categorias e conceitos aí da ciência da lógica estão em todos esses universos. Por isso Hegel vai dizer que é o pensamento de Deus antes da criação do mundo, porque qualquer particularidade vai ter essas categorias. E elas são simplesmente, vamos assim dizer, pontos de vista incompletos, que não estão errados. Não há nada de propriamente errado na filosofia hegeliana, porque é um momento de apreensão do todo. Ele é unilateral. Ele é errado no sentido de que falta completar, mas tem algo de positivo, de verdadeiro. É como eu falo, assim, se a gente acha que não, conhecer eu tenho que conhecer mesmo, né? Mas se fosse assim, a gente nunca ia conhecer nada, porque o que a gente conhece mesmo perfeitamente? E se a gente age no mundo, a gente conhece o mundo, ainda que de forma imperfeita. A gente vive, sobrevive no mundo, então tem uma compreensão. Então, conhecer é uma questão de graus. Então, esse evanescente aí não é propriamente evanescente, é que Hegel está aprofundando em direção ao próprio absoluto, como ele está dizendo, aquilo que é passageiro, para uma compreensão maior, para uma contemplação, que é no momento da ideia, quando você, então, consegue, no caso da lógica, quando você consegue organizar essas categorias, uma contemplação o quê? Das categorias que me permitem pensar o mundo, dessa metafísica que a lógica é, porque se tudo é pensamento, ela é as categorias daquilo que ela é metafísica também, né? Mas aí eu vou precisar pensar as coisas mais particulares, que são da natureza, que são da cultura humana, do nosso dia a dia, e aí eu preciso continuar caminhando na filosofia para as outras determinações, para unir com essas maiores, né? Que vão pensar todos esses elementos. Então, é nesse sentido que, se você entender esse evanescente como superação, né, como um momento de uma compreensão maior, ele pode ser pensado assim, mas eu não usaria bem essa palavra, porque ela dá uma ideia de como se a coisa deixasse de ser completamente, e isso não é bem assim. Eu que agradeço. Carla? Oi, na verdade, só também para agradecer, e também a apresentação do professor Tassinari depois, eu sempre observo como ele sempre chama a atenção da gente para voltar à ideia de totalidade do Hegel, né, para não se deixar sustentar oposições. Isso é muito importante. E, assim, de fato, eu já precisei estudar a ciência da doutrina da essência com um pouco mais de sistematicidade, mas, de todo modo, eu sempre preciso voltar para essas discussões, né? E eu vejo esse espaço aqui como um espaço muito importante, inclusive para que a gente consiga sempre estar discutindo Hegel e fazendo esse esforço de compreensão que é inesgotável, né? Como eu estava falando, o professor Tassinari vai ali fazer a observação, sim, mas a totalidade. E essa oposição aí que apareceu. Então, assim, só destacar também a importância desse espaço, que para mim é um espaço também de muito aprendizado, né? E agradecer. Eu agradeço, cara, principalmente sobre o espaço. Ele dá muito trabalho, mas eu acho que justamente ele é rico mesmo, isso. Ele é muito prazeroso também. E eu também, eu acho que a gente sempre aprende um com o outro. Assim, eu aprendi muito aqui, o que o Marcelo falou da totalidade, as coisas que o Marcos trouxe do Gabriel, assim, eu acho que essa é a beleza da ideia, desse pensamento absoluto. Ele não é meu, não é de ninguém, ele é nosso, né, melhor dizendo.
E ao compartilhar esse nosso, que eu acho que a gente chega mais próximo dessa própria exposição da filosofia hegeliana. Então, eu agradeço muito pelo espaço aí, também, né, pela minha fala, mas eu acho que as falas todas foram boas, né? Então, mas eu agradeço pelo espaço, pelo reconhecimento da importância, que para nós também é muito importante. Bom, pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, caminhamos então para o final, né, da nossa sessão de hoje, do Seminário Hegel e Atualidade, né? Agradeço muito, né, a presença de todos vocês aqui, né, pela troca enriquecedora que foi, pelo momento, e como a gente sempre diz, hegelianamente, se vocês não estivessem aqui, o espaço não existiria, o seminário não seria, né? Então, ele é constituído por nós, e é muito bom toda essa discussão e poder manter essa atividade. Gente, obrigado e até o próximo seminário.